Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo? Professor Ronivaldo, aula de Geografia. A gente vai falar um pouquinho sobre a propagação do Covid no mundo, né? Antes disso, dar um abraço a todos aí da Unidade de Internação Santa Maria, Unidade de Internação Planaltina, Unidade de Internação de Saída Sistemática, Unidade de Internação de São Sebastião, Unidade de Internação Provisória de São Sebastião, Unidade de Internação de Braslândia, que é a minha unidade. Não é isso? Um salve aí para todos, fiquem na paz. Vamos começar a nossa aula. Bom, como já falei, me chamo professor Ronivaldo, sou professor de Geografia da Unidade de Internação aqui de Braslândia e de São Sebastião. Ok? A gente está passando por um momento bem complicado, vocês sabem, estão aí sem sair, né? Durante um tempo sem receber visita, devido a essa pandemia que aconteceu no mundo todo, aí, que a gente está vivendo, aí, iniciando esse período diferente na nossa vida, né? Então, conversar um pouco aqui com vocês. Essa videoaula ela vai ser dividida em 3 partes, tá? A primeira parte a gente vai falar basicamente da doença, como que ela surgiu, como que ela se propagou no país originário. Na segunda parte, a gente vai falar especificamente da propagação dela pelo mundo todo, ok? E na terceira parte a gente vai falar especificamente do Brasil, como é que está essa doença aqui no Brasil, quais os estados que ela avançou, quais os estados que estão mais afetados, quais os estados que estão menos afetados. E depois a gente faz um quadro do Distrito Federal só para encerrar aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Bom, tema da nossa aula, já falei para vocês, aula de Geografia, né? Vamos falar da propagação geográfica do Covid-19 no mundo, né? Como que ele se propagou, onde ele surgiu e qual foi a sua propagação, que tempo ele levou para fazer esse caminho todo até chegar em vários países, na maioria dos países do mundo, beleza? Então vamos lá. Bom, para esclarecer, preciso falar para vocês, explicar o que é o coronavírus, né? A primeira definição que nós temos que ter claro é o seguinte: o coronavírus, ele pertence, deixa eu pegar aqui um marcador, o coronavírus, ele pertence a uma família de vírus que tem um objetivo específico no ser humano de causar infecção respiratória, certo? Então, é uma família de vírus que causa infecção respiratória. Algumas infecções respiratórias são mais suaves, outras infecção respiratória é mais aguda, beleza? Mais grave. Já a gente chega lá. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: os primeiros coronavírus humanos, né, eles foram isolados em 1937. Até então, não sabia-se ao certo o que era aquilo, né? Só foi descobrir a formação do novo vírus a partir de 1965. Esse vírus foi analisado em laboratório a partir de 1965 por processo de microscópio, né, através do microscópio, foi analisado o formato do vírus. E notaram-se que no vírus, nesse formato dele, havia-se uma espécie de coroa em volta dele todo. Por isso que o nome, né, parecido com a coroa, por isso que o nome originou-se coronavírus. Eles batizaram como coronavírus. Bem? Então, a primeira informação é que o coronavírus ele é uma família de vírus. Ele não é um vírus específico. Ele é uma família de vírus, onde nós temos vários tipos de vírus dentro dessa família. Beleza? Se vocês tiverem caneta aí, eu vou falando algumas coisas que é importante vocês anotarem e vocês vão registrando aí, né? Caso vocês tenham essa possibilidade. Se não, preste atenção, porque eu vou fazer um grifo sobre algumas coisas importantes, que depois eu vou aplicar uma atividade depois no final para vocês sobre essa videoaula, beleza? Então vamos lá, seguindo. Então a primeira informação é que existe uma família de vírus chamada família coronavírus, não é isso? E eles têm diferentes tipos de vírus dentro. Como uma família qualquer, nós temos diferentes tipos de vírus, beleza? Bom, quantos são esses vírus? Atualmente nós temos 7 tipos de vírus. 4 deles estão classificados em quadro mais brando de infecção respiratória. E 3 deles, incluindo esse novo agora, que é o Covid-19, os quadros mais graves, são chamados de infecção respiratória mais
graves, agudas, que nós chamamos, ok? Então a gente precisa entender o seguinte: existe o quadro mais brando da doença e existe o quadro mais grave da doença. Porém, ambos são de infecção respiratória. Ou seja, a família coronavírus, ela vai fazer o quê? Infecção respiratória. Beleza? Então, ela vai proporcionar uma infecção respiratória no ser humano. Em alguns casos, essa infecção é mais branda, dependendo do vírus. E em alguns casos, seria mais grave. Bacana? Vamos entender o seguinte. O quadro mais brando está classificado como 4 tipos específicos de coronavírus. Aí aqui está o nome de cada um. Né? São 4 específicos. Não é o nosso foco aqui. Mas só vou explicar para vocês o seguinte. Esse quadro mais brando é uma espécie de resfriado, mal-estar, ok? É uma coisa mais suave que com a medicação própria mesmo você é tratado em casa sem nem saber que você teve um dia coronavírus ou não. Entendeu? Agora, o quadro mais suave, é aqui que a gente entra para fazer um adendo aqui, nós temos 3 tipos diferentes, inclusive o novo que surgiu agora. O primeiro deles, que eu quero abordar com vocês, é o SARS-CoV-2. O SARS-CoV, aliás, desculpa, 2 não, o SARS-CoV, que é a chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essa síndrome respiratória aguda grave, ela surgiu no ano de 2002, lá na China. Né? É uma síndrome que também causa dificuldade para respirar aguda e pode matar também por comprometimento no seu pulmão, né? Parecido muito com o Covid-19. Okay? Ela originou-se na China, como eu falei, se espalhou-se rapidamente por mais de 12 países, incluindo países da América do Norte, Estados Unidos, né? E países também da América do Sul, aqui. Okay? Países da Europa e países da Ásia. Okay? Ela infectou aproximadamente 8 mil pessoas e vai levar a óbito, a morte, aproximadamente 800 pessoas nesse período. Só que ela deixou de existir no ano de 2004. Não temos mais relatos de 2004 para cá, deste caso. Okay? Então, foi controlado, digamos assim. Okay? O outro é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que é o MERS. Né? Essa síndrome respiratória do Oriente Médio, ela é uma infecção grave também, aguda, respiratória. Okay? Ela surgiu basicamente na Arábia Saudita, se propagou por alguns países do Oriente Médio, chegando ao continente europeu e na África também, alguns países da África, especialmente aqueles países que estão mais ao norte da África, mais acima. Né? Então, ela foi isolada no ano de 2012. E o foco mesmo que a gente tem que falar agora é o SARS-CoV-2, que é o famoso coronavírus, né, que é chamado de Covid-19. Esse foi o mais recente que surgiu. Né? É o chamado coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2, ou seja, ele é cientificamente chamado de SARS-CoV-2. Tá? Então, esse é o coronavírus que a gente vai tratar dele nesta videoaula. Beleza? Quais são os sintomas desse coronavírus atual? Bom, basicamente são os mesmos, parecidos com esses outros, esses do quadro mais grave de infecção respiratória. Né? São basicamente os mesmos sintomas. Bem? Vamos lá. O SARS-CoV-2, o que é? O que é o SARS-CoV-2? Bom, como eu já falei, ela é uma doença que apresenta o quadro clínico com várias infecções respiratórias. Então, você vai ter várias infecções respiratórias. E alguma dessas infecções respiratórias, ela pode ter um quadro que pode ser assintomático ou um quadro respiratório mais grave. O paciente que é acometido dessa síndrome, ele pode ter 2 possibilidades. Ele pode ser um paciente assintomático ou um paciente que apresenta um quadro mais grave. O que é o paciente assintomático? O paciente assintomático é aquele paciente que contraiu o vírus, ele está com o vírus, ele passa o vírus para o outro, porém, o sistema imunológico dele está em boas condições, está com a defesa em dia, consegue proteger ele e ele não se acomete de uma gravidade tão grande da doença. Ou seja, ele consegue passar a doença com maior tranquilidade, sem a necessidade de ser conduzido até um hospital. Né? Então, apenas com medicamento, em casa mesmo, ele é tratado. Certo? De 100% das pessoas que vão pegar essa doença,
80% vai ficar na função de assintomático. Aí que é o problema, porque o assintomático ele está doente. Se ele sair de casa, ele pode contaminar uma outra pessoa. Então, aí que é o problema do assintomático, ok? Por mais que ele ache, né, que ele não esteja doente, mas ele está com o vírus, está incubado o vírus nele. Então, ele consegue transmitir esse vírus se ele tiver contato com outras pessoas, se ele pegar em outra superfície, se ele tossir e a outra pessoa estiver ali próximo, ok? Só que aí essa outra pessoa pode contrair o vírus, só que não pode ter as defesas tão boas quanto esse cara que é assintomático. E aí esse cara que não tem essas defesas em dias, né, que seu sistema imunológico não está protegido, esse corre um risco maior, que entra nos outros 20% que nós estamos falando aqui. Esses 20% é aquele pessoal que vai depender de algum atendimento hospitalar em algum momento. Né? Por quê? Porque ele vai ter um problema respiratório grave. Né? Então, por ele ter um problema respiratório, ele tem que ser hospitalizado. Hospitalizando ele, desses 20%, aproximadamente 5% desses 20%, ele vai ter vai desenvolver um caso grave da doença, que é quando o pulmão dele já não consegue mais trabalhar sozinho e precisa de um auxílio respiratório. Aí ele tem que ser conduzido até a UTI, entubado, para que o suporte ventilatório, né, faça o trabalho para que ele não tenha uma insuficiência respiratória e venha a óbito. Beleza? Então, esse é o panorama geral do Covid-19 e o impacto dele. Né? Especificamente sobre o vírus, eu não vou entrar muito nesse assunto. Só quis fazer esse apanhado só para que vocês tivessem uma noção, porque eu acredito que o professor de biologia já deve ter tratado como que o vírus se propaga, como que o vírus a mutação do vírus e outros aspectos maiores. Eu vou falar mais nessa videoaula sobre a origem, o surgimento e por que ele se propagou tão rápido. É agora que a gente vai entrar nessa seara, beleza? Então vamos lá. Onde esse vírus surgiu? Bom, os primeiros casos de pessoas doentes foi registrado na China no mês de dezembro de 2019. Algumas pessoas estavam indo a alguns hospitais lá da China e estavam com um quadro grave de pneumonia. Então, eles procuraram especificamente uma cidadezinha lá, que é chamada de Wuhan. Wuhan é uma cidade que é a capital de uma província, a província de Hubei, lá na China. Okay? Os médicos notaram o seguinte, que alguns pacientes estavam indo lá para ser atendidos com uma grave infecção de pneumonia e com dificuldade respiratória. Vendo aquele quadro que várias pessoas estavam dando entrada ao hospital rotineiramente com aqueles mesmos sintomas, os médicos comunicaram, né, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, no final do ano de 2019, e especificamente no dia 31, se não me engano, okay? Foi informada a OMS. E a OMS catalogou como um novo coronavírus que havia surgido lá. Que aquilo não era uma pneumonia normal, e sim um coronavírus. Né? Era um vírus novo da família coronavírus. Isso foi identificado no dia 7 de janeiro de 2020. Vamos entender um pouquinho mais aqui o seguinte. Nós temos os continentes. Aqui é a América. Nós temos a América do Norte, América Central, América do Sul. O Brasil está na América do Sul, como vocês sabem, né? Vocês são bons estudantes aí de geografia. Ok? Nós temos um outro continente, que é a África. Ok? Nós temos um continente, que é a Europa. Temos um continente chamado Oceania. Temos um continente não habitado, que é chamado de Antártica, especificamente para estudo. Ok? E temos o continente onde vai surgir o coronavírus, que é a Ásia. Ok? Então, o coronavírus ele vai surgir, os primeiros casos vão ser relatados à OMS lá na Ásia. Ok? Qual o país da Ásia? Como eu já falei para você, vai ser especificamente na China. Ok? Será na China. Os primeiros casos registrados serão na China, na província de Hubei. O que é uma província lá na China? Né? Província é o mesmo que os estados brasileiros. Ok? Lá eles não batizam como estado, assim como província. Então lá na China nós temos 23 províncias. Dentro dessas províncias nós temos várias cidades.
A província de Hubei é uma das 23 províncias da China, ou seja, se fosse aqui no Brasil, seria um dos 23 estados, digamos assim, ou dos 26 estados que nós temos aqui no Brasil, né? Então, a província de Hubei, ela tem várias cidades, e a capital da província de Hubei é a cidade de Wuhan. Então, Wuhan é a cidade capital da província de Hubei. Nessa cidade, especificamente Hubei, foi registrado os primeiros casos de coronavírus. Então, como eu falei para vocês, os primeiros casos foram relatados no mês de dezembro de 2019, lá na cidade de Wuhan, na China. Ok? Esse primeiro caso foi relatado à Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde catalogou como um novo tipo de coronavírus, e ele se espalhou rapidamente na China. Toda essa área delimitada aqui, que vocês podem ver, faz parte da China. Então, é um país grande, não é isso? Formado por 23 províncias. Aqui está Wuhan, ou aqui está a Hubei, que é a província. E aqui nesse pontinho é Wuhan, beleza? Então, o que vai acontecer? Wuhan é uma cidade que nós podemos classificar ela como uma cidade importante dentro da China. Okay? Na província de Hubei, é a cidade mais importante. É uma grande produtora de alimentos, né? Arroz, trigo, algodão, né? Possui várias indústrias, okay? Principalmente indústria automotiva, indústria metalúrgicas, okay? Geração de energia, indústria têxtil, okay? E também nós temos lá uma grande produção de tecnologia. Então, altas tecnologias, nós temos fábricas de alta tecnologia dentro de Wuhan. Okay? Então, é uma cidade importante lá. E o coronavírus vai surgir nesse formato, nessa cidade. E rapidamente ele vai se propagar por essa cidade e pelas cidades vizinhas que estão do lado. Olha só a propagação, o tanto que foi rápido lá. Vamos lá. Ele espalhou muito rápido na China. Verifique o seguinte. No dia 31 de dezembro de 2019, a China notificou a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que existia vários casos de pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, lá na província de Hubei. Beleza, aquela primeira informação que eu dei para vocês. Uma semana mais tarde, no dia 7 de janeiro, já tinha sido detectado que era um novo coronavírus, né? Era uma nova forma de coronavírus, né? E que não era uma pneumonia qualquer, certo? E o vírus, ele vai se propagar tão rapidamente que começa no interior de Wuhan e vai se propagando para as outras demais províncias, as outras demais cidades que estão do lado, dentro da província de Hubei. Né? Então, a província de Hubei tem várias cidades, além de Wuhan, as outras cidades também vão começando a ser infestadas pelo vírus, estão sendo transmitidas. Só para vocês terem uma ideia, um mês apenas depois, em janeiro, nós já tínhamos lá na China 10 mil casos confirmados de Covid-19. Ou seja, de uma pessoa que foi registrada, de algumas pessoas, uma dezena de pessoas que foram registradas no final de dezembro, para o final de janeiro, especificamente em 30 dias, nós temos aí uma propagação de aproximadamente 10 mil casos. E no final de fevereiro, 2 meses depois, nós já tínhamos lá praticamente 80 mil casos registrados no país todo. Além da província de Wuhan, já tinha se espalhado por outros locais, né, e já estava se espalhando na China. Foi aí que a China começou a isolar os seus moradores para conter a propagação desse vírus. Agora, por que esse vírus se propaga tão rápido? Porque em 2 meses ele se propagou tanto que saiu de uma dezena de pessoas para 80 mil casos registrados. Né? Vamos entender o porquê. Primeiro, são 2 fatores que a gente tem que levar em consideração. O primeiro fator, pessoal, é o seguinte, é devido à grande transmissibilidade desse vírus. A transmissão desse vírus, ela acontece de uma pessoa que está doente para uma pessoa normal, que não tem a doença, pelo fato de ter contato com aquela pessoa que está doente. Então, ela é transmitida de forma muito simples, através de um toque, através de um aperto de mão, através de gotículas de saliva, através de espirro, de tosse, né, do seu catarro, superfícies que estão contaminadas, um celular, uma mesa, uma maçaneta, alguns brinquedos, um teclado do computador e outras coisas mais estão lá contaminados. Se você pegar e levar sua mão ao seu olho, à sua boca, ao seu nariz, você vai inalar aquele vírus e ele vai se propagar rapidamente, você vai ficar doente. Então, primeiro é a facilidade.
primeiro fator, isso é importante vocês anotarem, o primeiro fator de propagação do coronavírus, o primeiro fator da Covid-19, que é esse vírus que nós estamos estudando especificamente, da família de coronavírus, o primeiro fator é o alto índice de transmissibilidade. Então, ele transmite-se muito rápido de pessoa para pessoa. Por um simples toque, gotículas de saliva, um espirro. Você está aqui conversando com uma pessoa, você espirrou, vai pegar, né? Você tossiu ali, você vai pegar. Se você tiver com a doença, você vai pegar. Então, a transmissibilidade dele é muito rápida. É muito rápida devido a essa forma simples, né, de contaminar uma pessoa. Okay? O outro fator, por que ele se espalhou tão rapidamente lá dentro da China? Em 2 meses nós tínhamos lá aproximadamente 80 mil pessoas já contaminadas. Bom, eu vou só destacar um fator. A evolução dos nossos atuais meios de transporte. Hoje, nós temos deslocamentos rápidos e diferentes entre cidades, entre locais e entre países. Por exemplo, hoje nós temos um fluxo de pessoas de uma cidade para outra cidade muito grande, coisa que nós não tínhamos há 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos atrás. Okay? Então, cada vez mais, nós temos um rápido deslocamento de pessoas proporcionado pelo meio de transporte. Então, hoje nós temos aviões que fazem deslocamento curto e rápido, nós temos trem que faz esse deslocamento, temos ônibus, temos carros, nós temos navios que deslocam as pessoas com muita eficiência e rapidez. E isso faz o quê? Se uma pessoa está contaminada e se ele é assintomático, igual eu te falei lá no início, se ele é assintomático e ele está em uma determinada cidade e ele vai para uma outra cidade e vai ter contato com uma outra pessoa, provavelmente ele tem uma grande chance de passar aquela doença para uma determinada pessoa. Okay? Então, o meio de transporte facilitou a propagação e a rapidez dessas doenças. Okay? Então, as pessoas hoje se deslocam-se com muito mais facilidade e rapidez do que há muitos anos atrás. Isso está dentro de um processo que nós chamamos de globalização. O que é a globalização? É a facilidade. Né? O que é essa globalização? Coloquei aqui uma imagem para que vocês saibam. É a interligação, a facilidade, né? O deslocamento, a informação que chegue mais rápido para você. Por exemplo, vou dar aqui uma definição bem clássica para vocês. Se tiver caneta, isso é importante também, tá? De anotar. O que é a globalização? É um processo de integração política, econômica, cultural mundial, marcado pelos avanços no meio de transporte e de comunicação. Mas, Rony, o que você está falando aí? O que você está falando? Não entendi nada. Então, deixa eu te explicar aqui melhor. Vou te explicar aqui. Vamos imaginar que há 100 anos atrás você conhecia apenas o seu país, o Brasil. Algumas localidades no Brasil. Você não tinha dimensão. Você não sabia que existia, vamos pegar 200 anos atrás, que existia outros locais no mundo. Você não sabia que existia um país chamado Austrália, aqui na Oceania. Né? Você não conseguiria se deslocar com tanta rapidez para esse país. Okay? A globalização, ela permite um fluxo imediato e rápido em qualquer local do mundo, proporcionado pelos avanços do transporte, que hoje possibilita o ser humano se deslocar com muita rapidez em vários locais do mundo. Por exemplo, eu estou aqui em Brasília, eu consigo pegar um avião em Brasília e ir para São Paulo. E de São Paulo eu posso pegar um avião que eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Canadá, eu posso ir para a Europa, eu posso voltar para a África, depois eu vou para a Ásia, depois eu vou para a Oceania, ok? Vou lá na Nova Zelândia, depois eu volto para a Ásia, vou para a Europa, volto aqui no Canadá, dou uma passadinha no Canadá, depois cheguei aqui. Todo esse deslocamento ele pode ser feito em questão de horas, dependendo da localidade que você escolher, ou dias. Então você consegue interligar vários locais do mundo em questões de horas. Entendeu? Então, se você está doente e você faz esse grande deslocamento em diferentes locais do mundo, e se você é um paciente que pegou o coronavírus e é um paciente assintomático, você provavelmente
Se você chegar em uma outra localidade e tiver contato com as pessoas, provavelmente você vai passar esse vírus para outra pessoa. Por isso que a doença se propaga tão rápido, porque hoje nós temos uma facilidade de transporte muito grande e muito rápida, e nós temos um vírus que é altamente transmissível. Então ele transmite com muita facilidade. Então o deslocamento entre as regiões e até mesmo entre países, né, esse avanço do transporte, essa integração do transporte mundial, faz com que a gente consiga, né, se deslocar com muita rapidez, com muita facilidade, né, porém, quando se depara com uma situação dessa de um vírus, né, e por ele ter essa característica de ser assintomático, a gente pode facilmente estar levando esse vírus em diferentes locais, de diferentes maneiras, de diferentes formas, né, e transmitindo para outras pessoas. Então, esse é o ponto-chave que eu queria frisar com você. Então, esse processo de globalização, ele fez com que o transporte e o deslocamento no mundo fosse feito de forma muito eficiente e rápida. E o vírus, pelo fato dele ser altamente transmissível, ele acompanha o ser humano nesse transporte, né, nesse deslocamento, levando o vírus para diferentes localidades do nosso planeta. Por isso que houve uma propagação. A propagação foi rápida, a propagação foi rápida na China? Foi. 2 meses nós chegamos a 80 mil casos? Chegamos. Mas a China foi eficiente em relação a fechar alguns determinados pontos, cidades mesmo, estados, algumas províncias, digamos assim, né, fechar para conter esse deslocamento, ok? Conter essa disseminação do vírus. Porém, o vírus se espalhou nos outros países devido a esse meio de transporte eficiente que nós temos hoje, levando as pessoas contaminadas para diferentes locais do mundo, né? E que lá naqueles determinados países, os outros países, os outros chefes de Estado não foram tão eficientes nesse controle, e o vírus se propagou muito rapidamente, como vocês vão ver. Mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte: o primeiro fator dessa primeira parte aqui que eu quero frisar com vocês é o seguinte: a primeira coisa que vocês precisam saber é que o vírus surgiu na China, na cidade de Wuhan, no final de dezembro de 2019, ok? E foi classificado como uma nova forma de coronavírus em janeiro de 2017. A partir daí, esse coronavírus na China se propagou muito rapidamente. Em questão de 2 meses, já tínhamos 80 mil casos registrados lá na China. Okay? Tudo isso se deveu à facilidade da transmissão do vírus. Transmissão provocada, transmissão do vírus que é proporcionada pela facilidade de contaminação de uma pessoa para outra. Além disso, nós temos um outro fator que ajuda a disseminação do vírus, que é a evolução do meio de transporte. Esse deslocamento rápido fez com que mais cidades, mais locais e mais países fossem contaminados com esse vírus. Bom, agora eu volto aqui para falar sobre os países, beleza? E a globalização, especificamente a globalização, é essa facilidade de transporte, de comunicação que a gente tem de caminhar, né, se deslocar de um país a outro. A globalização ela é mais ampla, mas eu não vou entrar nesse parâmetro, nessa amplitude, porque eu estou frisando especificamente o transporte, que é o nosso foco da aula. Beleza? Então, tranquilo. Daqui a pouco eu volto aqui para fazer a segunda parte. Beleza? Até mais.